Senhoras deputadas e senhores deputados, está reaberta a sessão. Passamos à ordem do dia. Votação da redação final, PL 235/2023, autor, deputado Márcio Machado. Altera a Lei dos 12.854/2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais. Finalidade, vedar que os tutores permitam que os cães, sob seus cuidados, tenham livre acesso às ruas e a ambientes públicos sem acompanhante. Votação da redação final, aprovada. Votação da redação final, PL 569/2024. Autor, deputado Estênis Sorato Júnior. Institui a Rota de Turismo Integrado, denominada Rota do Big Surf, no estado de Santa Catarina. Votação. Aprovada a matéria em sede de redação final. Votação da redação final. PL 2023-2025. Autor, deputado Tiago Zilli. Declara de utilidade pública a Liga Atlética Vale do Mampituba, no município de Passos de Torres. Votação. Aprovada a matéria. Votação da redação final. PL 279/2025. Autor, deputado Estênis Sorato Júnior. Declara de utilidade pública a Associação Catarinense de Escalada em Montanhismo. Votação. Aprovada a matéria. Votação da redação final, PL 393/2025. Autor, deputado Zé Milton Schaeffer. Declara de utilidade pública a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Proteção aos Animais de São João do Itaperiú. Votação. Aprovada a matéria em sede de redação final. Discussão e votação em turno único. Mensagem de veto 718/2024. Veto total ao PL 283/2019. Autor, deputado Bruno Souza. Acrescenta parágrafos ao artigo 8º da Lei 5.684 de 1980, para confirmar a preferência das transportadoras concessionárias de serviço público no serviço de multiembarque de passageiros. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. A votação no painel. Votando sim, mantém o veto. Votando não, rejeita. Votação no painel. Está aberto o painel de votação, senhores deputados. Parecer da CCJ pela manutenção do veto. Como voto do deputado Marcos Vieira. Consulte se todos os senhores deputados votaram. Deputada Paulinha. Está encerrada a votação, colhemos o resultado. 24 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção, está mantido o veto. Não atualizou o seu aqui. Como é que atualizou? Retificando a votação, 26 votos sim. Problema de reconhecimento facial do deputado Marcos Vieira. Discussão e votação em turno único. PL 85/2025. Autor, deputado Sérgio Mota. Declara de utilidade pública a Associação Renova Vidas, município de São José. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único.
PL 278/2025, autor deputado Márcio Machado, declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro Guardiões da Floresta, 188/SC, município Otacílio Costa, parecer desfavorável das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Discussão e votação em turno único. PL 571/2025, autor deputado Zé Milton Schaeffer, altera o anexo 1 da Lei 16.720/2015, para o fim de denominar Ari-Pesce o trecho de 12,61 quilômetros, aliás, o trecho do quilômetro 12,61 a 16,27 no município de Turvo, com emenda substitutiva global. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, tem a palavra para discutir o autor, deputado Zé Milton Schaeffer. Presidente, quero aqui defender hoje uma proposta simples e já de antemão agradecer também a sua participação e ajuda na elaboração desse projeto. Mas, sem dúvida nenhuma, é de grande significado para os moradores da cidade de Turvo, principalmente com a denominação do trecho urbano da SC 285, rodovia que liga a BR-101 até a Serra, lá em Turvo. Esse trecho urbano, o nosso projeto pretende denominar como rodovia estadual Ari-Pesce, nos quilômetros aqui já citados por Vossa Senhoria, cujo trecho fica no coração da cidade de Turvo. Este é um projeto que, na verdade, se traduz num ato de reconhecimento a um grande homem que dedicou a sua vida às pessoas e ao desenvolvimento da cidade de Turvo e também de toda uma região. Ari-Pesce foi um grande líder político, prefeito de Turvo, empresário, agricultor, líder comunitário, mas, acima de tudo, uma pessoa visionária. Muitas das ações realizadas no município de Turvo têm lá o DNA, a ação do nosso líder Ari-Pesce. Foi ele quem iniciou, lá nos anos 70, a pavimentação da antiga Avenida Municipal, hoje SC 285, abrindo o caminho para o progresso, para o escoamento da produção agrícola e para a integração entre os municípios. Muito do que Turvo é hoje, no setor agrícola, da mecanização, teve a visão desse grande líder. Quando a comunidade de Turvo pede para nós que essa rodovia leve o nome de prefeito Ari-Pesce, não é apenas uma homenagem, é um reconhecimento de uma história, de alguém que trabalhou com simplicidade, honestidade, mas muita competência, muito compromisso com o bem comum, com a sociedade. Essa denominação não substitui outras já existentes nos trechos vizinhos da BR-101 até Turvo e depois do segundo Turvo de Trevo de Turvo até a comunidade de Timbé do Sul. Na verdade, ao natural, a própria comunidade já havia batizado, já tinha esse sentimento com esse local, que o batizou no dia a dia de Avenida Ari-Pesce. Aqui ao meu lado, hoje o deputado Thiago Zilli, conhece bem esse sentimento lá da comunidade, ele que faz parte dessa cidade, mora lá e sabe também do grande legado do nosso líder Ari-Pesce. Portanto, peço aqui a aprovação desse projeto. Nós estamos, ao fazer isso, preservando a memória de quem muito já fez por Turvo, de alguém que usou a sua vida para servir a comunidade, para servir as pessoas. Pessoas que acreditam, que sonham e que deixam marcas concretas na vida da comunidade. Este foi o Ari-Pesce. E eu quero aqui registrar a presença nessa tarde da sua neta, a Gabriela Pesce, da sua filha Edivânia Pesce e também de nora Vanessa Pesce e da vereadora Renata, que acompanha os familiares durante essa votação aqui na Assembleia, que sabem a história
desse homem que dedicou a sua vida a servir a comunidade. Nada melhor do que ter a principal avenida da cidade levando o nome de Aripesce, que acima de tudo vai servir para inspirar a novos líderes a trabalhar pelo progresso e desenvolvimento das suas comunidades. Muito obrigado, peço aqui o voto de todos os senhores deputados. Tem a palavra para discutir o deputado Tiago Zilli. Senhor presidente, cumprimentando a casa, gostaria de parabenizar o deputado Zé Milton Schaeffer por essa indicação. Isso tudo que ele falou é verdade, senhor presidente. O senhor Aripesce foi uma marca no município de Turvo, um líder nato, político, que desbravou, que trabalhou muito. A sua esposa, dona Vone, é sempre lembrada como uma primeira-dama preocupada com o social. Então, a família merece todos os cumprimentos, a Edivânia, a Vanessa, a Gabriela, o Réder, a Renata, que estão aí. Pessoal, para fazer essa homenagem, eu acho que o município de Turvo agradece pelos trabalhos que eles prestaram, Zé Milton. E foi muito feliz com a indicação, pode ter certeza que isso é uma marca da nossa região, do PP, o seu Ari, como era conhecido pelo grande... PDS, é verdade. É uma pessoa que dava gosto de conversar, tinha uma sabedoria muito grande, então, parabéns pela indicação, pode contar com o nosso apoio. Queria registrar também, senhor presidente, a presença da reitora da Unesc, professora Gisele, da ACAF, também estão ali presentes, nos prestigiando com a sua presença. Obrigado. Está encerrada a discussão. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovada a matéria em sede de turno único. Presidência consulta, se podemos votar extra pauta, o PLC 21/2025 e o PL 671/2025. Havendo a concordância de todos, passamos então à votação, primeiramente, do PLC 21/2025, de origem governamental. Altera a Lei 831 de 2023, que institui o Programa Universidade Gratuita e estabelece outras providências. A matéria vai à discussão e votação com emenda aditiva e emenda modificativa. Pareceres favoráveis das comissões. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Para encaminhamento de votação, deputado Marquito. Senhor presidente, eu estava me encaminhando para a discussão, mas eu faço em forma de declaração, desculpa. Se Vossa Excelência desejar, a presidência retroage e permite que Vossa Excelência faça a discussão. Se Vossa Excelência quiser ser mais pragmático e agradar todos os deputados, Vossa Excelência faz o encaminhamento de votação, fica a vosso critério. Vou fazer, o senhor me conhece? Com essa minha forma de atuar. Por isso que eu propus. Isso. Eu vou fazer de forma mais pragmática, eu vou pedir um pouquinho mais de tempo. Tá? Eu vou encaminhar a votação e justificar o meu voto em cima daquilo que eu já discuti e debati aqui pela manhã na reunião das comissões conjuntas. Primeiro, eu quero dizer para todos os deputados e a quem acompanha que nós estamos votando uma adequação ao programa Universidade Gratuita, após ela já ter sido aprovada nesse plenário e após ela ter sido discutida anteriormente. E a execução e a aplicação dessa lei trouxe uma série de consequências, inclusive negativas, do ponto de vista do investimento do dinheiro público. Ela trouxe uma série de ausências de fiscalização, de critérios e de possibilidades de atuar no sentido de não haver desvios da finalidade da função, que é garantir universidade e ensino superior no sistema CAF e nas universidades privadas. Porém, alguns desses pontos que agora estão colocados e que foram apresentados pelo governo para adequar e para melhorar pós a manifestação do Tribunal de Contas, pós os anúncios públicos, já tinham sido debatidos naquela ocasião. Por exemplo, eu apresentei uma emenda na ocasião da tramitação original aqui para a gente ter um conselho, uma comissão de acompanhamento, monitoramento e avaliação do programa, para evitar
com que o que aconteceu tivesse acontecido. E agora, a proposta do projeto é a constituição desta comissão, certo? Esse foi um ponto. O outro ponto que o projeto traz agora é colocar no teto 4 salários mínimos nacional per capita. E nós havíamos colocado isso também lá como uma proposta de emenda. Não foram aceitas, não foi acatada. Então eu queria dizer que agora a gente passa por aquilo que poderíamos já ter resolvido lá na tramitação original. E eu coloco isso como um deputado de oposição, um deputado que tem pouquíssimo espaço aqui dentro, mas que a gente está sempre muito atento e comprometido com essa causa maior. A gente está sempre atento e comprometido em melhorar a vida dos catarinenses, em fazer com que as políticas públicas atinjam os objetivos dela e que não haja desvios nas políticas públicas. E por isso que a gente colocou com muita qualidade e com muita responsabilidade essas emendas que foram rejeitadas no passado e hoje são instrumentos de alteração da lei original, tá? Por fim, eu quero também manifestar a minha posição referente à necessidade de se aplicar aquilo que foi colocado como uma das emendas da deputada Luciana Carminati, que foram rejeitadas no relatório original, que é a garantia de cotas para pessoas pardas, negras e indígenas. A deputada Luciana Carminati apresentou uma emenda, essa emenda foi rejeitada, não entrou no parecer final, no relatório final das comissões, mas ela é uma emenda super importante. Nós temos hoje, em Santa Catarina, uma população que atinge 23% entre pessoas pretas, pardas e indígenas. É uma população que acompanha os IDHs mais baixos. Nós temos um histórico de mais de 300 anos de escravidão nesse país. Nós temos um histórico de garantias, de promover políticas de reparação histórica. E nós temos uma estratégia que é garantir as políticas afirmativas de cotas. Hoje, um programa tão importante de acesso à educação não prevê uma perspectiva de uma política de garantia de cotas, é se ausentar e se retirar de uma percepção e de garantir que a gente faça reparação histórica diante dos limites e dificuldades que essas populações encontram para acessar os seus direitos, que é saúde, educação, assistência social, moradia e assim por diante. Então, as políticas de cotas se aplicam em qualquer lugar, na iniciativa privada, no poder público, na sociedade civil organizada, enfim. É uma estratégia e é uma manifestação e é uma forma do que a concepção daquele que produz políticas reparatórias tem sobre a concepção de mundo. Então, eu queria colocar que não é criar uma bolha ou criar algo paralelo ao que o programa Universidade Gratuita já estabelece, mas é estabelecer, instituir e reconhecer que há necessidade de uma política reparatória no Estado de Santa Catarina e que essa população merece ter as garantias de acesso e de dar um passo à frente para acessar esse tipo de política como a política para a educação superior. Então, eu queria aqui manifestar e indicar o meu voto para que eu votarei favorável e gostaria desse destaque, que eu sou contrário à não inclusão da emenda da deputada Luciana Carminati para a garantia de cotas e a gente dar acesso a essas todas populações que hoje são historicamente prejudicadas pela ausência de políticas reparatórias por esse período histórico. Então, fica aqui a minha manifestação e assim eu encaminho a minha votação. Obrigado. Encaminhada pelo deputado Marquinhos, tem a palavra para encaminhamento de votação, deputado Tiago Zilli. Senhor presidente, gostaria de ressaltar aqui o grande trabalho que foi feito nessa matéria, a grande contribuição que a Alesc deu com a discussão quando houve esse programa da Universidade Gratuita, a transparência que foi colocada por nós, explicando todos os motivos. Mais de 50 mil alunos já estão recebendo esse programa, que é um sonho das famílias catarinenses. Mais de 80% das pessoas que recebem são oriundas de escola pública. Então, eu acredito que o programa veio com credibilidade, com crédito da universidade, com a transparência, com a resposta que precisava. E essas adequações é normal num programa
que foi inédito, que foi atendido muitas pessoas, e tanto que a gente viu o relatório final, aonde foram muito poucos erros que aconteceram. Então queremos parabenizar e pode contar sempre com o apoio dessa casa. Obrigado, senhor presidente. Está encerrada a discussão, está encaminhada a votação. Tem ainda a palavra para encaminhamento de votação, deputado Ivan Nats. Senhor presidente, só queria parabenizar a ACAF pela forma que vem conduzindo esse processo de universidade gratuita, a diretoria toda da ACAF, a nossa secretária, que agora é secretária de governo, e a nova presidente da ACAF, a nossa reitora da universidade lá de Blumenau, FURB, a professora Márcia e toda a diretoria, que esse é um trabalho que a organização da sociedade civil, o governo, vem conversando, dialogando, aproximando, corrigindo, e a Assembleia Legislativa sendo parceira desses encaminhamentos, aceitando todas essas propostas. Então, parabéns à diretoria da ACAF, parabéns a todos os reitores e reitoras que estão envolvidos nesse processo, e a gente faz um encaminhamento de voto sim, que a matéria é meritória, senhor presidente. Em votação, a votação é no painel, votando sim, aprova, votando não, rejeita. Está aberto o painel de votação. A presidência aproveita para saudar todos os integrantes da ACAF aqui presentes e o faz em nome da reitora da Unesc, professora Gisele Silveira Coelho Lopes. Sejam todos muito bem-vindos. A assessoria está tentando corrigir a falha no sistema. O sistema está restabelecido, senhores deputados. Entendeu? Consulte se todos os senhores deputados votaram. Está encerrada a votação, colhemos o resultado. 31 votos sim, 1 voto não, nenhuma abstenção. Está aprovada a matéria em sede de primeiro turno. Discussão e votação.
Turno único do PL 671/2025, de origem governamental. Altera a Lei 18.672/2023, que institui o Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior em Santa Catarina, Fundesc. E ainda a assistência financeira para o pagamento das mensalidades dos cursos de graduação frequentados por estudantes em instituições de ensino superior, que especifica e estabelece outras providências, com emendas aditivas e emenda modificativa. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria em sede de turno único. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra extraordinária para a votação. Em segundo turno do PLC 0021 e também depois a votação da redação final das matérias. Está encerrada a presente sessão, convocada outra para 16h37. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Passamos de imediato à ordem do dia, discussão e votação. Segundo turno, projeto de lei complementar 21/2025, de origem governamental. Altera a lei complementar 831 de 2023, que institui o programa Universidade Gratuita e estabelece outras providências. Com emenda aditiva e emenda modificativa, pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, a votação é no painel. Votando sim, aprova a matéria. Votando não, rejeita. Está em processo de votação, faltando então somente a abertura do painel. Tudo bem? Está aberto o painel de votação, senhores deputados. Consulte se todos os senhores deputados votaram. Está encerrada a votação, colhemos o resultado. 30 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovada a matéria em sede de segundo turno. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra extraordinária para 16h40. Declaração de voto, deputado Mário Mota. Um voto não. Declaração de voto, deputado Maurício Peixe, líder do governo. Tem a palavra pela ordem o deputado Marquito. Senhor presidente, eu queria só manifestar que essa questão de não acatar uma política de cotas para a universidade gratuita não desceu muito bem para mim. E eu queria manifestar aqui que eu tenho a intenção de, pós a votação, fazer um debate com a Secretaria do Estado de Educação, com o sistema CAF e as universidades privadas, e também com o próprio Parlamento, e apresentar um projeto de lei que altere esses critérios e que estabeleça uma política de cotas
para a gente estabelecer um princípio da reparação histórica para essas populações negras, pardas e indígenas de Santa Catarina. Acredito que esse parlamento pode mostrar a altivez, que é olhar e entender que é necessário esse tipo de política para que essa população acesse aquilo que durante 500 anos não acessaram. Então eu quero colocar aqui, estabelecer que estarei realizando os estudos e propondo para que haja política de cotas de reparação histórica no programa Universidade Gratuita. Vou fazer o diálogo que for necessário com o sistema CAF, vou compreender o que é necessário para estabelecer esse tipo de debate, de discussão, vou fazer o debate com a Secretaria de Educação, mas não podemos deixar passar em branco essa medida que poderia, sim, colocar o Estado de Santa Catarina, colocar o Estado dentro de uma compreensão de reparação histórica necessária para essas populações. Então, agradeço a manifestação e estarei trabalhando, a partir de agora, em cima dessa questão. Obrigado. Tem a palavra pela ordem, deputado Volney Weber. Senhor presidente, nobres colegas deputados, quero aqui, nesse momento, parabenizar o governo do Estado, o governo Jorginho Melo, que instala um programa fantástico no nosso Estado, Universidade Gratuita, o qual hoje o cidadão carente prioritariamente é beneficiado com as cotas da Universidade Gratuita. Então, essa é a melhor cota que se pode entregar para a sociedade. Muito obrigado. Está encerrada a presente sessão e convocada outra extraordinária para 16h42. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Passamos de imediato à ordem do dia para a votação da redação final das seguintes matérias. PLC 21/2025, de origem governamental. PL 85/2025, de autoria do deputado Sérgio Mota. PL 278/2025, de autoria do deputado Márcio Machado. PL 571/2025, de autoria do deputado José Milton Schaeffer. E PL 671/2025, de origem governamental. A votação será em bloco. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas as matérias em sede de redação final. Pedidos de informação. De número 294, deputado Mário Mota solicita à secretária da Educação informações acerca da contratação de profissionais com deficiência auditiva. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação, 295, deputado Mário Mota solicita à secretária de Educação informações acerca dos casos de violências relatados na Escola de Educação Básica, professora Maria do Carmo de Souza, localizada no município de Palhoça. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 296, deputado Mário Mota solicita ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da implementação do Programa Estadual de Cuidados para Pessoas com Fibromialgia. Discussão, votação, aprovado o pedido de informação. Pedido de informação de número 297. Autor, deputado Marquito, solicita ao secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Informações acerca do Programa de Atração de Talentos da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado, FAPESC. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 298, autor, deputado Lunelli, solicita ao secretário de Estado da Segurança Pública, ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, informações acerca do planejamento e estrutura da pré-temporada 2025 e temporada 2026. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 299, deputado Zé Milton Schaeffer é o autor, solicita ao secretário de Estado da Agricultura e Pecuária informações acerca da doação e regularização dos terrenos localizados no município de Santa Rosa do Sul. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação número 300. Deputado Marquito é o autor, solicita ao secretário de Estado de Segurança Pública informações acerca do planejamento de reabertura dos postos de guarda-vidas e ampliação das guarnições para a pré-temporada de 2025. Em discussão, votação, aprovado. Pedido de informação
De número 301, deputado Marquito solicita ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do programa de incentivo à cultura. Discussão, votação, aprovado. Moções. Moção de número 373, autora a deputada Luciane Carminati, manifesta ao presidente da Câmara dos Deputados e ao presidente do Senado apoio para aprovação da proposta de emenda à Constituição de número 383/2017. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 374, deputado Marquito, manifesta ao ministro da Educação apelo para que empreenda esforços na aprovação e homologação do parecer 434/2024, que estabelece diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em moda. Discussão, votação, aprovada a moção. A presidência comunica que encaminhará aos destinatários, na forma do regimento interno da Casa, as seguintes indicações. De números 1031 a 1043, comunica ainda que foram deferidos, conforme determina o regimento interno, os seguintes requerimentos. De número 3.698 a 3.742. Encerrada a ordem do dia, explicações pessoais. Primeiro orador inscrito, deputado Marquito. Deputado Marquito tem a palavra na forma do regimento por até 10 minutos. O próximo orador inscrito é o deputado Gessé Lopes. Senhor presidente, a todos que acompanham aqui essa sessão, eu venho aqui na tribuna reforçar já uma fala que eu fiz ainda hoje, mas que tem dois viés aqui, tá? O primeiro é o que está acontecendo na SC 281, no programa Estrada Boa. O governador anunciou ainda durante essa semana, a transferência de recursos para a manutenção da obra da 281 para os municípios de São Pedro de Alcântara e Angelina. Ótimo, maravilha. O que está acontecendo com os municípios daquela região é inaceitável. O programa Estrada Boa, ter aquela condição de estrada e de obra é inaceitável. Agora, pasmem, senhores, o contrato com a empresa prevê recursos para a manutenção durante o período de obra. E esse ponto foi ainda aditado para garantia de mais recursos para que haja manutenção durante o período de obras. Agora, o governador anuncia que vai repassar mais um recurso para os municípios para fazer a manutenção da obra. São 3 vezes o recurso necessário e a obra está lá sem manutenção nenhuma. É aqui, está a menos de 40 quilômetros aqui de onde nós estamos nesse momento. Está aqui próximo. E é o programa Estrada Boa. Eu, particularmente, vou representar junto ao Tribunal de Contas, assim como o Tribunal de Contas já recomendou a outras obras do Estrada Boa, vou recomendar porque é inaceitável que haja recurso previsto no orçamento e no contrato original, que haja um aditivo do contrato para manutenção e que agora haja repasse do governo do Estado para os municípios para que realize a manutenção. Eu queria passar um vídeo ali que eu deixei com a técnica, por favor, e para vocês vejam, eles já vão passar direto para o Estrada Boa, porque meu segundo assunto são as condições das escolas estaduais. Aqui é a condição da 281, esse é o programa Estrada Boa, tá? Que no contrato original prevê a manutenção durante o período de obra da estrada. E houve um aditivo desse ponto para a garantia da manutenção dessa obra. E agora o governador Jorginho Melo, ele lança o repasse de recursos para os municípios fazerem a manutenção. Então eu quero saber o que aconteceu com o recurso previsto no contrato original. O que aconteceu com o aditivo previsto no contrato original? É dinheiro público, gente. Está previsto, tem que ser executado. Nós realizamos uma audiência pública, essa casa lá, nós dialogamos diretamente com os moradores,
Desde a audiência pública, nada foi feito até hoje, nada. Muito pelo contrário, tem gente vendendo o sítio, tem gente indo embora, tem gente que deixou de produzir, tem gente que deixou os seus aviários fechados, teve gente que fechou suas pousadas, tem gente que não consegue acessar os serviços de saúde, tem criança indo para a escola no transporte escolar sem condição nenhuma. Essa é a realidade do povo de São Pedro de Alcântara e de Angelina. Agora, eu vou ao Tribunal de Contas perguntar por que vai ser repassado mais um recurso e por que não está sendo executado o que está previsto no orçamento e no contrato original com a empresa. O Tribunal de Contas já recomendou ao governo do Estado que tem problemas contratuais em outras obras do Estrada Boa. E esse? É comum acontecer isso? Será que nós, se estivéssemos fazendo uma obra particular, pessoal, tivéssemos tido um recurso previsto para manutenção, foi feito um aditivo para manutenção, não foi feita a manutenção, vai lá e coloca mais um dinheiro para os municípios fazerem a manutenção do que estava previsto no orçamento e no contrato? Com certeza não, com certeza não. Isso é dinheiro público, isso é falta de consideração com a população que está lá. É óbvio que o que a gente quer é resolver o problema, mas tem que resolver o problema dentro dos princípios da administração pública, da transparência, da legalidade, do bom uso do dinheiro público, daquilo que é princípio que deve ser tocado. Agora, nós temos um problema muito grave, inclusive Santa Catarina caiu do ranking de transparência da administração pública. Santa Catarina caiu do ranking da garantia de que qualquer cidadão, qualquer órgão de fiscalização consegue acessar as informações públicas. E será que esse contrato tem sido fiscalizado? Será que esse contrato, que tinha recursos previstos para manutenção da obra durante a obra da SC 281, que foi aditado, que foi colocado um suplemento para a manutenção da obra durante a obra da 281, e agora anuncia mais recursos diretamente para os municípios, está de acordo com os princípios da administração pública? Então, é essa pergunta que eu vou fazer. Nós fizemos de tudo, gente. Nós realizamos mais de 8 reuniões aqui na Assembleia Legislativa, nas secretarias do Estado, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria da Casa Civil. Nós não conseguimos avançar. Desde que eu entrei aqui nessa casa, desde 2023, é um tema corriqueiro a SC 281. Entrou no pacote do Estrada Boa, entrou no pacote da Estrada Boa. Porém, a obra é um caos. Nós realizamos uma audiência pública, nós fizemos nosso papel de parlamento, nós juntamos a comunidade lá no Barro Branco. O secretário de Infraestrutura teve lá, o GR, garantiu que as obras iam continuar e iam ter manutenção durante o percurso da obra. Garantiu que faria por etapas e percursos e não as obras espaçadas durante todo o percurso da 281. Garantiu que colocaria uma fiscalização e um fiscal do contrato para garantir os princípios do contrato. E até hoje nada, muito pelo contrário. Muito caos, muita reclamação e muita gente descontente, e pior, gente que mora lá que não consegue fazer suas atividades econômicas básicas, desde criar frango, suíno, desde escoar sua produção agrícola, desde atender o público através do turismo rural, que é uma atividade econômica importante, desde conseguir acesso à saúde, aos princípios básicos de descer para um hospital, de fazer o seu tratamento corriqueiro. Teve gente que teve que se mudar, teve que buscar uma casa de parente para poder morar, porque não conseguia ter mais segurança de transitar na rodovia. Tem gente que está levando suas crianças, ou teve que se mudar, porque não tem mais segurança de, com o transporte escolar, passar por aquela rodovia. Essa é a realidade. Essa é uma realidade no Estado de Santa Catarina, no programa Estrada Boa, com dinheiro garantido, com contrato efetivado, porém não sendo realizado, não sendo executado. Então eu trago aqui essa reivindicação, mais uma vez. Eu acho que, não sei,
Acho que deve ter batido mais de 10 vezes que eu vim aqui falar sobre essa rodovia. E o que a gente quer não é fazer oposição barata e baixa e criticar o governo por conta disso. Não, a gente quer é que seja realizado aquilo que está colocado no contrato. É o básico, não tem nada a mais, nada a menos do que garantir o que está colocado no contrato, o dinheiro que já foi pago, o dinheiro que já foi transferido e aquilo que já foi empenhado. Mas, inclusive, que seja cumpridos os encaminhamentos dados da audiência pública dessa casa, que consegue garantir minimamente passos e conseguiu ouvir a população e conseguiu acordar com o secretário, porém não efetivado. A audiência pública já deve estar batendo quase 2 meses e nada foi efetivado. Agora saiu o anúncio de que o governo do estado vai repassar recursos para os governos municipais. Ótimo, que venha e resolva o problema. Agora, eu quero saber, e o dinheiro que estava previsto no contrato? E o aditivo previsto no contrato? Então, essas perguntas eu vou oficializar ao governo, mas também vou levar ao Tribunal de Contas diante de toda a investigação, diante de toda a avaliação e análise de outros contratos do programa Estrada Boa. Era isso minha manifestação, muito obrigado e até breve. Ok, deputado Marquito, com a palavra, deputado Gessé Lopes. Em uma imagem, presidente, eu vou mostrar o porquê que a UDESC precisa ser repensada. Pode tirar, por favor. Eu espero que ninguém fique constrangido em ver essa imagem aqui, porque aqui tem uma criança. Essa criança não tem pai, não? Deve ser um desses maloqueiros que estão lá atrás. Isso aqui eu tirei de um site oficial da UDESC, do site Hauseart, que é o Centro de Arte, Designer e Droga, quer dizer, moda. Então está lá, no site oficial da UDESC. E eu queria entender qual o sentido disso aqui? O que tem de espetacular uma mulher gorda, pelada, escrito Deus aqui nas tetas? Agora vão dizer que eu sou gordofóbico, né? Não tem nada contra as gordas, mas é uma gorda, o que eu vou fazer? Está aqui. Agora, se eu fosse estudante e eu fosse fazer um curso de arte, eu ia querer aprender coisas que futuramente, deputado Lima, fosse me trazer algum recurso financeiro, fosse trazer um investimento, que eu fosse ganhar dinheiro com o que eu estivesse aprendendo ali. Afinal de contas, um curso profissionalizante é isso, é a gente prever ganhar dinheiro. E quem que vai me pagar para ver uma mulher gorda, com as tetas de fora, escrito deusa? Sabe por que que acontece esse tipo de coisas aí só em universidades públicas? Porque a iniciativa privada não investe em porcaria. Porque a iniciativa privada só investe em coisas que traz prosperidade. E aí depois se forma lá, fica desempregado, ninguém quer pagar, e aí tem que fazer concurso público, tem que viver de lei Rouanet, porque dinheiro público virou isso, né? Virou um mar de oportunidades para fracassado, para sacanagem e para fracassado. Olha, eu sinceramente, de tudo que tenho visto nessas universidades, estou enojado. Estou enojado. A UDESC, a Universidade Estadual de Santa Catarina,
está se tornando, se transformando no mesmo pulgueiro que a UFSC, com o dinheiro do nosso Estado, com o investimento do nosso governo, que ele é obrigado a pagar, não tem escolha. Mas é por isso que eu estou propondo uma PEC, projeto de emenda à Constituição, para transformar a UDESC numa universidade filantrópica, no estilo das universidades do sistema CAF. Eu peço desde já o apoio e a assinatura dos colegas. Obrigado, presidente. Ok, deputado Gessé. Não tendo mais oradores inscritos, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.